Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e comédia de 2015 chamado A Centopeia Humana 3. Alerta de spoilers a seguir. O chefe desta prisão colocou os prisioneiros em uma corrente de 1 quilômetro de comprimento para não alimentá-los. Só o primeiro da fila é que pode comer. A história começa com o contador da prisão, chamado Dwight Butler, mostrando ao diretor Bill Boss a primeira e segunda partes do filme A Centopeia Humana. O que ele vê não impressiona o louco Boss. Ele considera estes filmes um lixo sem sentido. Ele insulta Dwight e imediatamente vai falar com a sua secretária Daisy, que tenta manter uma conversa saudável. O patrão intimida Daisy regularmente e ela morre de medo dele. Depois disso, o diretor é chamado a uma das celas para lidar com um prisioneiro infrator. Dwight está caminhando com o diretor e diz que, em comparação com outras prisões americanas, a sua prisão tem a maior rotatividade, violência e custos médicos. Eles devem mudar a situação o mais rápido possível. Caso contrário, o governador os demitirá. Mas o diretor não lhe dá muita bola. Enquanto o diretor caminha pelo corredor, todos os prisioneiros o amaldiçoam. Então ele para numa das celas da prisão. Um prisioneiro tatuado que está trancado nela começa a desrespeitá-lo. O diretor então anota o número do prisioneiro e promete lidar com ele mais tarde. Logo, o diretor se aproxima de um prisioneiro negro que bateu no guarda. Ao saber que o prisioneiro é destro, o diretor quebra a sua mão direita. Dwight pede ao diretor para não se deixar levar, para não aumentar as despesas médicas. Então, Boss e Dwight voltam ao seu escritório. O diretor mede a sua pressão e fica com mais raiva porque está muito alta. Mas Dwight continua propondo a discutir outras formas de reduzir os custos da prisão. Ele encontrou uma solução engenhosa para todos os problemas, mas o chefe não permite que ele fale. O diretor diz que o atual sistema prisional é muito indulgente e considera a Inquisição como o ideal de justiça. Um dos prisioneiros liga para o diretor e diz que ele conseguiu fugir da cela, e agora ele está indo para o seu escritório para castigá-lo. O diretor, perturbado, está aterrorizado com os prisioneiros. Ele fecha a porta do escritório e se esconde debaixo da mesa. Então Dwight ri e descobre que o prisioneiro não fugiu de lugar nenhum. Ele apenas usou o seu telefonema mensal para assustar o chefe. O diretor, furioso, sai debaixo da mesa e promete castigá-lo. Logo, este prisioneiro é levado para uma cela especial. Ele está amarrado a uma mesa. O diretor e o prisioneiro têm uma luta verbal. Depois disso, o diretor ordena aos guardas que tragam vários baldes de água fervendo. Quando a água fervendo é entregue, o diretor cobre o rosto do prisioneiro com uma toalha e despeja os 3 baldes em cima dele. Mas o prisioneiro permanece vivo. Depois disso, o diretor regressa ao seu escritório. O governador do estado está lá para vê-lo. Então o diretor tenta conter a sua natureza maligna. Como Dwight previu, o governador está descontente com o custo da prisão. Além disso, ele condena os métodos usados pelo chefe, pois isso estraga sua campanha eleitoral. Por isso, o governador promete voltar em 2 semanas e demitir o diretor se as coisas não mudarem para melhor. Quando o governador sai, o diretor fica histérico. Ele não vai melhorar nada e diz que prefere a ideia de fazer uma vasectomia em todos os prisioneiros. Apesar dos protestos de Dwight, o diretor ordena que os prisioneiros se reúnam no pátio e faz um discurso furioso para eles. Ele promete fazer uma vasectomia em todos e decide começar com o prisioneiro tatuado, que recentemente o insultou. O prisioneiro tatuado é imediatamente levado para uma cela separada. Então o diretor prepara uma faca e faz ele mesmo a cirurgia. Depois disso, ele pede a Dwight para levar os órgãos cortados ao cozinheiro e planeja comê-los mais tarde. Em seguida, o diretor volta ao escritório e convence Daisy a fazer amor com ele, na presença de Dwight. A secretária não ousa discutir com ele, porque um dia ele vai tirar o pai dela da prisão. Para o jantar, o diretor é servido com a estranha iguaria que ele havia pedido. Então ele reza antes da refeição e come o prato com apetite. Depois disso, o diretor vai para a ala do hospital. O prisioneiro com o rosto queimado está lá, mas as suas feridas ainda não sararam. Ele também quebra o braço do prisioneiro que tinha machucado antes. Além disso, o diretor continua debochando do prisioneiro tatuado. Mas o prisioneiro não desiste. Ele ameaça o diretor com vingança. Então, Dwight pede ao chefe que preste atenção ao fato de que a vasectomia não torna os prisioneiros mais submissos. À noite, o diretor fica bêbado e ameaça a todos com uma arma. Ele está chateado porque a vasectomia não deu resultados.
Aproveitando a oportunidade, Dwight finalmente transmite ao diretor a ideia de fazer uma centopeia humana de todos os prisioneiros. Para fazer isso, ele precisa costurar a boca de um criminoso com o rabo do outro e conectar todos em uma corrente. Depois disso, não haverá brigas e desrespeito na prisão. Dwight acha que este seria o castigo perfeito para os criminosos e reduziria os custos da prisão. O contador até marcou uma reunião com Tom Six, diretor dos filmes da centopeia humana, para discutir se tal centopeia poderia ser criada na vida real. Mas o diretor é categoricamente contra essa ideia, porque não suporta filmes mais loucos do que ele. Então ele manda Dwight embora e o ameaça com demissão. Enquanto Dwight vai embora frustrado, o diretor continua furioso. Ele vai para o refeitório e fica ainda mais bêbado, onde é encontrado por uma multidão de prisioneiros. Assustado, o diretor se ajoelha e tenta se justificar por todas as suas atrocidades. Ele assegura que estava simplesmente seguindo as ordens da liderança, mas na verdade ele não queria prejudicar ninguém. O diretor reclama da sua saúde precária, mas a multidão fica indiferente aos seus pedidos de misericórdia. Eles querem vingança e o ameaçam com represálias cruéis. Um prisioneiro tatuado fere o chefe e zomba dele em meio aos gritos da multidão. De repente, o chefe volta a si e percebe que foi apenas uma alucinação. No dia seguinte, Tom Six chega à prisão. Dwight aconselha o chefe a se sentar em silêncio e ouvir o plano de criar a centopeia humana. E o médico-chefe da prisão também vem à reunião. Tom Six assegura que uma centopeia humana pode ser criada na vida real, pois durante a filmagem dos seus filmes, ele consultou cirurgiões. O médico da prisão também não vê barreiras à criação de uma centopeia. Ele explica que os prisioneiros vão se alimentar das fezes uns dos outros, e as vitaminas e minerais necessários podem ser obtidos por injeções. Depois destas palavras, o diretor está animado com a ideia de criar uma centopeia. Ele admite que tal manipulação é muito mais sofisticada do que uma vasectomia. Dwight pensou em tudo, até nos mínimos detalhes. Em vez de cortar os tendões do joelho, ele sugere o uso de um composto que paralisa temporariamente as articulações dos joelhos dos prisioneiros, para que eles possam rastejar como centopeia. Para uma fixação adicional da cabeça às nádegas, podem ser usadas tiras de couro, e quando o prisioneiro cumprir a sua pena, ele pode ser desligado da centopeia e libertado. Tom Six pede para ser autorizado a assistir a uma das operações, e o médico diz que está pronto para fazer os testes necessários dos prisioneiros e começar as operações. O diretor decide primeiro mostrar aos prisioneiros os 2 filmes da centopeia humana e depois anunciar o seu destino aos criminosos. Enquanto assistem aos filmes, os prisioneiros sentem repugnância e se recusam a vê-lo. Nesse momento, o chefe vem até eles e anuncia que logo todos os criminosos farão parte da centopeia. Os prisioneiros estão horrorizados e revoltados. Então, o diretor e Dwight se escondem no escritório deles. Primeiro, os prisioneiros invadem o escritório de Daisy e lhe dão uma surra. Depois, tentam arrombar a porta do escritório do diretor. Nesse momento, Dwight chama a SWAT e o diretor salta pela janela. As forças especiais lidam com os prisioneiros e reprimem o motim. Os criminosos são levados para as celas. O diretor pega uma espingarda tranquilizante e metodicamente põe cada um deles para dormir. Depois disso, os prisioneiros inconscientes são levados para o compartimento hospitalar. E o diretor está gostando muito do que está acontecendo. O médico informa que as cirurgias já começaram e pede ao diretor para decidir o destino dos prisioneiros que têm problemas de saúde. Então, o chefe ordena que a boca do prisioneiro tatuado seja costurada no rabo de um prisioneiro com diarreia incessante. Outro prisioneiro tem um problema intestinal que o impede de fazer parte da centopeia. Não querendo entendê-lo melhor, o diretor se livra dele. Depois, o diretor e Dwight visitam Daisy, que ainda está inconsciente. O diretor se aproveita da garota em coma antes de voltar ao seu escritório. Eles observam as últimas operações através de binóculos e ensaiam uma reunião com o governador. Neste caso, Dwight desempenha o papel de diretor e boss de governador. Os homens encenam uma esquete na qual o governador alegadamente declara que por causa da criação de uma centopeia de condenados, o diretor está destinado a um lugar na Sala da Fama, juntamente com Neil Armstrong e Muhammad Ali. Além disso, o diretor é homenageado com todos os altos prêmios do estado. Dwight tenta lembrá-lo de que foi ele quem teve a ideia, mas o diretor está demasiado envolvido no seu brilhantismo. Neste momento, Tom Six chega à prisão. Ele mal pode esperar para ver a operação na vida real. A caminho da ala hospitalar, o diretor
Six e Dwight passam pela cela de um prisioneiro que já está comendo as suas próprias fezes, mas o diretor atira neste prisioneiro porque não quer que ninguém se sinta bem na centopeia. Todas as cirurgias já estão chegando ao fim, mas Six ainda consegue ver uma delas. Six fica desconfortável com o que vê, mas o animado diretor o convida para dar uma olhada na centopeia. Numa ala separada, os condenados à prisão perpétua são submetidos a uma cirurgia especial. Six fica enjoado e foge. Dwight fica horrorizado e não entende por que isso é necessário. Finalmente, a centopeia está pronta, e Dwight relata alegremente isso ao diretor. Em seguida, o governador entra no gabinete. Ele não compreende por que Boss e Dwight estão tão felizes, se ele está prestes a despedi-los. No entanto, o diretor lisonjeia o governador e convida-o a dar uma olhada na centopeia, que está localizada no pátio da prisão. O governador está perplexo com o que vê, então Dwight começa a explicar como a criação de uma centopeia vai poupar muito dinheiro na manutenção dos prisioneiros. O contador tem certeza de que nenhum dos criminosos que cumprem o seu tempo vão querer ligar as suas vidas ao crime no futuro, para não voltarem à prisão e se tornarem parte da centopeia novamente. Isto irá reduzir drasticamente a taxa de criminalidade. Os fundos que Dwight vai gastar na educação, medicina e lares de idosos vão aumentar. Os contribuintes vão adorar as autoridades por terem criado a centopeia. O governador está tentando acalmar as suas náuseas, quando nota que Daisy também se tornou parte da centopeia. O diretor explica que esta é a sua ideia. Depois disso, ele mostra ao governador a cereja do bolo, uma lagarta humana condenada à prisão perpétua. Logo, o diretor, Dwight e o governador entram na ala onde está sentado um prisioneiro, que já cumpriu o seu mandato e, portanto, está desconectado da centopeia. Agora ele reza e agradece ao diretor pela libertação. Há uma cicatriz ao redor da sua boca, que vai lembrá-lo para sempre do seu castigo. O governador, horrorizado, afunda no sofá. Ele diz que isso é uma violação dos direitos humanos e da moral pública. Depois ele declara que já teve o suficiente e sai rapidamente. Dwight se senta ao lado do diretor abatido e percebe que ele é um homem morto. O diretor aponta uma arma para a cabeça de Dwight. Mas nesse momento, um médico entusiasmado entra na sala. Ele está pronto para começar uma campanha nacional de centopeia, mas o diretor lhe dá um tiro. O médico ferido cai no chão e o diretor o mata. Durante esse tempo, o governador tem tempo para pensar nas coisas e volta para a prisão. De repente, ele gosta da centopeia humana. O governador tem até certeza de que, graças a esta descoberta, ele será capaz de se tornar presidente. Ele elogia o diretor e depois vai embora. Dwight salienta que a ideia foi dele. Então o diretor felicita o seu subordinado, o chama de gênio e o abraça. Mas ele não quer que a glória vá para Dwight, por isso se livra dele rapidamente. O diretor então tira a roupa, sobe a torre e grita sobre a centopeia humana, revelando seu triunfo. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.